Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês, gente? Eu espero que sim, tá? Eu sou a Cícera do canal Vidas Saudáveis com Ceci e hoje aqui eu resolvi fazer um vídeo diferente e eu espero que vocês gostem. Eu pretendo estar fazendo mais vídeos desta forma, porque assim, meus vídeos são muitos de compra, né? E aí, assim, a gente só faz compra uma vez por mês, compra do mês, né? Assim, durante a semana a gente compra alguma coisa no mercado, mas eu gostaria de assim, falar um pouco mais, né, de vida saudável. Tinha meus 20 e poucos anos de idade, eu trabalhei com uma alemã, eu era doméstica, né? Eu fui doméstica dos 10 anos até. Aí eu fui metalúrgica, trabalhei em clube esportivo, cuidadora de idosos recentemente, né? E essa alemã, ela, na casa dela, eu prestava atenção em algumas coisas. Não tinha enlatados, né? Na despensa dela não tinha industrializado, não tinha. Macarrão, ela que fazia o macarrão dela, ela que fazia o próprio pão dela, né? E aí ela fazia pão branco, né, para ela, o integral para o esposo ele seguia toda uma linha bem diet, né, bem diet, bem. E ela não, ela já seguia, mas assim, alguns detalhes eu prestava atenção, né, ela fazia o próprio hambúrguer dela, comprava carne moída, temperava ali, fritava uma vez por semana, tinha o dia do hambúrguer, né, eles passavam o dia inteiro, os filhos, eram 3 crianças, na escola, né? Rico é outra coisa, né? Então passava o dia inteiro na escola ali estudando aquelas 3 crianças. Então na quarta-feira ela vinha para casa e preparava esse hambúrguer, né? Ela temperava a carne ali, tudo rapidinho. Tempero, gente, era só alho, cebola, só e sal. Ela não usava salsa, não usava coentro, né? Era muito engraçado, não usava coloral para colorir nenhuma comida. Então ela preparava ali aquela carne com a cebola, o alho, cebola, alho só se tivesse barata, porque isso foi em 1980 e pouco, gente. O alho tinha lá aquela época assim que ficava muito caro e ela não consumia, tava muito caro, aí ela temperava só com a cebola. Aí dispensava o alho, mas aí eu gostava quando o alho tava barato, que pelo menos tinha o alho no tempero, né, gente? Então aí ela temperava bem, ela preparava o próprio hambúrguer, na quarta-feira fritava as carnes lá, aí ela comprava o pão de hambúrguer com gergelim em cima assim, cortava, colocava tomate, alface, preparava o lanchinho ali e levava para as crianças onde eles estavam, que era na escola ali, que era o dia inteiro na escola. Então, um dia da quarta-feira, não sei porque ela levava o lanche, né? Durante a semana, depois nos outros dias, segunda e terça, quinta e sexta, eles vinham para casa, almoçavam em casa e depois voltavam para algum curso, alguma coisa, né? E aí eu achei engraçado, né? Eu prestava atenção em tudo, gente. Era um macarrão, então ela fazia, né? O molho de tomate também, gente. Ela comprava o molho a tomate, 1 quilo de tomate. Um dia lá na semana era carne de panela, né? Colchão mole e colchão duro. Ela comprava e aí ela batia 1 quilo de tomate no liquidificador, coava e punha ali aquela carne ali, só passava aquela carne com sal, uma cebola e um alho ali, batia esse quilo de tomate no liquidificador e peneirava, coava e aí punha lá a carne para cozinhar lá naquele molho de tomate. Então, tudo que ela podia fazer. Gente, era muito prática, era muito rápido, né? Eu aprendi com ela a fazer lasanha de berinjela, uma delícia, né? Na verdade, acho que já lá, né? Na minha casa, eu não me lembro da minha mãe fazendo uma fritura, uma batatinha frita, não lembro. Gente, eu não me lembro. Minha mãe dela era tudo cozido, né? Minha mãe era pernambucana, então os pernambucanos parecem ter essa cultura de não comer muita fritura, né? Então aí eu fui trabalhar com ela que também não tinha fritura, gente, era muito engraçado. Então, assim, essa carne, esses hambúrguer era com pouquinho óleo, a comida era com pouquinho óleo, e isso aí eu fui pegando pra mim, né? Então aí eu falei assim, né? Já comecei a falar aí da alimentação, mas eu não, né? Não falei quem eu sou, né? Eu casei aos 15 anos de idade, tive um filho aos 16, mas
entre os 15 e 16 anos, o pai do meu filho faleceu. Eu fiquei aí viúva, né? Porque eu vivia junto com ele. Então eu fiquei viúva aí com um filho, né? Na barriga. Eu tava com 7 meses de grávida. E aí foi na época que eu trabalhei com ela, né? Quando eu fui trabalhar com ela. E aí eu peguei, depois de 4 anos que eu tinha trabalhado para ela, né? Aí eu fui conhecer o meu esposo, que eu tô com ele até hoje. E aí, nisso, eu tive a minha casa, né? Porque até então eu morava com a minha mãe, né? Eu fiquei viúva e fui morar com a minha mãe. Na verdade, gente, é uma longa história. A minha vida é uma longa história. Até eu ir morar com a minha mãe, de viúva até ir morar com a minha mãe, eu passei por várias casas com um filho nos braços. Não foi fácil para mim, aos 16 anos, com um filho nos braços, né? Tá, mas aí eu casei novamente. E aí eu já não estava mais trabalhando com ela, porque aí eu deixei de trabalhar para ela, eu trabalhei 2 anos e pouco para ela, e aí com essa senhora, né? E aí depois eu trabalhei em metalúrgico, tudo, até conhecer meu esposo, que eu estou com ele, né? E aí, aí eu tive minha casa, comecei a ter minha casa, e aí adotei, né, esse método aí para mim, né, assim, já na casa da minha mãe eu fazia feira toda semana, porque tinha meu filho, né, que tava lá em casa. Eu passava mais o dia fora, mas eu fazia a feira da semana para casa da minha mãe, assim, de frutas, verduras, né, assim, para passar a semana toda. Eu nem me lembro comendo muito isso na minha casa, gente, da minha mãe não, porque como eu trabalhava direto, eu não lembro muito. Mas quando eu me casei novamente, aí eu fiquei mais em casa, né? E aí eu comecei, gente, ali eu mesmo preparar o meu próprio alimento, né? E aí eu comecei, gente, eu fazia lasanha de berinjela, que eu tinha aprendido com ela, olho de tomate, né? Eu não fazia muito, gente, o método, mas eu não me esquecia, não. Mas eu consumia muito tomate, né? A salada, cenoura. Eu nunca comia, gente, na minha casa, arroz, feijão e carne. Não. Sempre tinha que ter um legumes refogado, uma abóbora refogada, um quiabo, um jiló. Sempre, gente. E assim, aí eu comecei a prestar atenção no meu prato. Porque até então, quando você vai fazendo, você não presta muita atenção, né? Você vai fazendo ali, ó. Mas eu prestei atenção, gente, que a cor do meu prato, né? Comecei a notar que eu comia, sempre tinha um vermelho, sempre tinha um verde, sempre tinha um amarelo. Quando não era abóbora, era uma cenoura, quando não era um tomate, era uma beterraba. Mas sempre tinha cores no meu prato, né? Além do arroz, feijão e a carne. E aí, gente, eu tive uma filha, né? Minha filhinha, eu tinha, assim, o meu primeiro casamento, eu fiquei grávida, nasceu um menino. Depois eu casei novamente, tive uma menina. E o meu filho, eu tive muita sorte, ele comia até pedra, a gente se desse, né? Muito bom para se alimentar, graças a Deus. Já a minha menina era engraçado. Se eu fizesse assim, a cenoura cozida, ela não gostava muito. Se eu fizesse assim, ela comia, mas era aquela coisa, né? E teve uma época também, eu com preocupação dela ficar anêmica, aquela coisa toda, eu batia, quando ela era pequena, eu batia a beterraba crua, né? Coava direitinho e dava pra ela. E ela falava, que é isso, mamãe? Eu falava, é suco de morango, filhinha. E ela ficou muito tempo, gente, tomando suco de beterraba, achando que era suco de morango. E um dia ela viu eu batendo a beterraba no liquidificador. Desse dia em diante, ela não quis mais tomar suco de beterraba, porque ela viu que não era morango e era beterraba, né? Eu não comprava morango, gente, eu nunca fui de comprar morango, tá? Eu não gosto, nunca gostei. Então, aí eu dava beterraba e eu sabia que era vermelho, então eu falava, era morango, né? Ela, inclusive, ela ama morango, eu já não gosto, né? Mas tudo bem. E gosta de beterraba também, tá, gente? Mas ela não gostava de jiló, quiabo, não gostava de abóbora, nada, gente. E aí, como eu sempre fiz sopa na minha casa, né? Que no frio assim, uma sopinha quente gostosa. Aí eu percebi que minha filha comia tudo. Tudo, gente. Se eu colocasse jiló, quiabo, tudo que tinha na sopa. Repolho, eu não gosto, gente. Eu coloco, mas sinceramente, repolho eu não gosto em sopa. Mas ela comia tudo, gente.
tudo que tinha naquela sopa, eu ficava feliz. Então, assim, uma vez por semana, como a minha filha né, era pequena, já era, né, não gostava muito de comer legumes, essas coisas, e eu sabendo que na sopa ela comia, então, pelo menos uma vez por semana em casa eu fazia, né? E assim, e podia estar quente, calor, inclusive hoje eu moro na Bahia, a região bastante quente, mesmo assim eu faço sopa, né? E eu sempre lembro da minha filha, e ela ama sopa, gente. Ela hoje está com mais de 30 anos, ela ama sopa, né? E aí eu fico toda feliz, né? Ela ama salada também, gente. Salada de alface com tomate, ela ama. Agora, ela não é muito fã, assim, de legumes mesmo, cozidos separadamente, que nem o jiló, ela não gosta, gente. Não gosta, não come. Agora, na sopa, se pôr, vai tudo. E é isso, né? A abóbora, ela come tudo, né? Mas é isso, gente. O que, que eu quero dizer para vocês? Eu vou falar aqui rapidinho, resumir rapidinho aqui, porque vai ter mais vídeo, né, sobre alimentação, tá? Quando eu estava com 20, a minha filha tinha 1 ano e pouco, eu tive um problema no útero, tá? E eu fiz o preventivo e deu um problema. E aí eu fui procurar um médico, eu estava quase desenvolvendo essa doença horrível aí que tem matado muita gente, tá? No útero, minha filha tinha só 1 ano e pouco. Quando eu recebi o diagnóstico, gente, achei que eu já estava morta, né? Não era a doença ainda, gente, mas o susto, se você não cuidar, vai virar, né? É muito grande. Então eu conheci uma médica maravilhosa, né? E que cuidou de mim direitinho, tudo. Na época eu passei pelo SUS, quando eu descobri tudo, foi pelo posto de saúde público, né? E aí o médico já queria me operar, já queria, né? E aí eu conheci essa médica através de uma amiga, né? E essa amiga me apresentou essa médica particular. E eu fiz uma consulta com ela e essa médica cuidou de mim, eu não precisei de operar. Mas no primeiro dia que eu fui conversar com essa médica, na minha primeira consulta, ela me perguntou como que era a minha alimentação. Entendeu, gente? Aí, antes de eu abrir a minha boca, gente, de falar como que era a minha alimentação, a minha colega estava ao meu lado. E ela sempre almoçava, sempre nem tanto, gente, de vez em quando ela almoçava na minha casa, almoçava, jantava. E aí, antes de eu falar para a médica, ela já se adiantou e falou, olha, a alimentação dela é ótima. E aí eu pensei, né, ótima. Eu até então não sabia nada, eu sabia que era legal, que era importante, mas eu não sabia, gente, eu não sabia que aquela cor que eu mantinha no meu prato era tão importante para a saúde. E assim eu fiz, gente, eu fiz o tratamento, foi um tratamento longo, tudo. Depois que eu fiquei boa mesmo, gente, a médica chegou para mim e falou, olha, Cícera, o que te salvou foi a sua alimentação. Do nada, gente, a médica me falou isso. Então, é por isso que eu venho, gente, falar um pouquinho da minha experiência.